Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Vem Acréscimo, esse seu podcast maravilhoso a respeito dos melhores momentos dos times de São Paulo, sobre os grandes São Paulo, e também a gente sempre solta uma palhinha aqui do Bragantino. E eu vou chamar aqui o Tico e Teco, a dupla dinâmica, que é o Vitor Oliveira e o Vinícius Souza, a respeito de que não sou eu que vou passar roteiro aqui, sou o Luiz Felipe, jornalista e apresentador desse maravilhoso podcast. E eu vou chamar aqui os meus comentaristas e eles vão passar o que de melhor aconteceu na semana dos clubes que eles cobrem. Então, Vini, como sempre com você, tudo bem? Como é que foi? O que você pode dizer do resumo de Santos e Corinthians? Boa! Salve artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Eu não estou bem, quer dizer, eu tô numa semana bipolar, ou estou bem ou não estou bem, porque Santos e Corinthians só me decepciona às vezes, né? No Brasileirão então, nem se fale. Bom, o que eu tenho a vos dizer é o seguinte, eu estou bem que o Corinthians está contratando, né? Tem o Juliano aí à disposição, mas há boatos que o Corinthians pode fechar com o Renato Augusto e com o Roger Guedes, que estão vindo do futebol chinês. Mas no Brasileirão o Corinthians está destoando, como sempre, perdeu para o Atlético Mineiro. E já o Santos vem de uma vitória contra o Independiente, né? O jogo foi transmitido aqui no canal do Vem Acréscimo. E pode ser que seja transmitido o jogo de volta nessa quinta-feira, no mesmo horário, às 7h15, onde o Santos conseguiu uma vantagem de ganhar de 1-0, mas no Brasileirão empatou com o único invicto no Brasileirão, que é o Bragantino, em 2-2. Que jogaço, amigo. Mas agora pulando a cerca, quer dizer, pulando agora de capital, pulando de cidade, vamos pra Barra Funda, passar a bola agora pro cabeludinho do Vem Acréscimo, que é o Vitor Oliveira. Fala aí, cabeludo. Salve, galera da Ribalta. Galera da Ribalta é por causa da malhação que eu gosto. Então eu peguei pra mim, galera da Ribalta. Referências. Falando da parte, digamos, ruim, Palmeiras voando, ao contrário do São Paulo que tá afundando. A intenção não era rimar, mas foi isso. É contigo, Luiz. Então simples e direto do Vitor aqui, noveleiro, né? Já admitiu aqui algumas vezes que vê novela, né? Nada contra, por favor, né? Então, só antes de a gente começar, a gente vai começar falando do Corinthians. Mas antes eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você está escutando a gente pelo YouTube. A gente solta vários vídeos várias semanas, a gente também comenta aqui nas lives. Tem um conteúdo bem legal para você e a sua inscrição vai ajudar bastante. Então ativa o sininho, comente se gostou e compartilhe com os seus amigos, familiares e pets e gente que você conhece para esse canal poder expandir cada vez mais. Se você está escutando a gente pelos agregadores de podcast, nos siga e fique por dentro também de tudo que acontece no futebol de São Paulo. Acesse também nosso Instagram, a gente também tem rede social, nosso Instagram, podcast Vem Acréscimo, lá tem várias coisas, a gente cobre os times de São Paulo, coloca prognósticos, coloca umas besteiras de vez em quando, você vai gostar também. E para fechar, não sendo menos importante, a gente também tem site, que é o vemacréscimo.wordpress.com, que lá tem tabelas, você pode ver os nossos últimos podcasts, uma atualização mensal dos todos os times de São Paulo. É bem interessante, editor cuida de tudo e fica tudo muito da hora. Então acessa lá também que você vai gostar. Então, como eu já disse anteriormente, Vini, vem comigo, vamos falar do Corinthians. Nós tivemos um bom primeiro tempo, sim, anulando jogadas importantes do nosso adversário, time bem qualificado, jogando por dentro, também nos externos, jogadores importantes, dentro, como referência, atacante, também um bom jogador, enfim, nós trabalhamos para anular todas essas situações e ter a nossa oportunidade de gol em transições mais rápidas, assim o conseguimos. O segundo tempo foi mais difícil, não é que baixa o ritmo, é que o jogo vai passando, o aspecto físico vai pesando normal, não é físico de não estar bem, ao contrário, porque o jogo vai abrindo, os espaços vão aparecendo e o Atlético colocou ainda mais qualidade no jogo e nós tivemos mais dificuldades para defender. O Cássio fez duas defesas muito boas e depois a gente acabou, aquele gol de falta nos trouxe aí uma dificuldade para terminar o jogo. Depois do empate,
nos faltou um pouco mais de força para buscar o resultado, embora até o tivemos, numa situação do Marquinhos, um rebote de falta, mas a mais concreta, a do Jô, que deu na trave, e ali já era praticamente faltando 5, 6 minutos para acabar o jogo, e no fim... Então você já escutou aqui o áudio do Silvinho falando desse Corinthians no último jogo e que acabou sofrendo a virada contra o Atlético Mineiro. Vini, o que você pode dizer dessa semana corintiana? De positivo, negativo, o que você pode dizer desse resumão? Luiz, antes de gravar esse podcast, eu tava vendo o VT do Mundial de 2012, porque, meu Deus do céu, saudade de quando o Corinthians jogava de verdade. Do que se comparar para esse elenco atual, não é nada comparável àquele de 2012, meu Deus do céu. Quem assistiu 2012 assistiu, quem não assistiu não vai assistir mais, ou dificilmente vai ver um filme parecido, viu? Porque olha, se a gente já tá vendo os outros clubes ganhando Libertadores e perdendo o Mundial, imagina o que aconteceu para os corintianos em 2012. Mas o que está acontecendo com os corintianos em pleno 2021 é um desastre em campo, só que as coisas estão melhorando fora de campo. Vou começar falando notícia boa, porque primeiro ouvi notícias boas para depois ir a partir do Atlético. E o Corinthians, na semana passada, anunciou a contratação do Juliano. Foi uma contratação bombástica, ninguém esperava que o Corinthians iria contratar esse jogador renomado, que já passou por Internacional, Grêmio, estava no futebol da Turquia, entendeu? É um jogador experiente de 31 anos que chega no Corinthians com status de titular. Pois é, Juliano eu considero como um reforço de peso, hein? Agora tem uma novela que já tá se arrastando, não só tá se arrastando para essa semana, como já tava, né, que a gente já tava comentando na semana passada e na semana retrasada, que é a novela Renato Augusto. Bom, o que acontece com o Renato Augusto é o seguinte, só falta a liberação do Beijing Guoan, que é o time chinês que ainda tem o Renato Augusto como seu legítimo funcionário de campo. Só falta literalmente isso. O Renato Augusto só acertou seu salário e tudo, moradia, sei lá o quê, e só volta a sua rescisão contratual com o Beijing Guoan. Só que depois da contratação de Juliano, houve um certo rumor, nada esclarecido até agora, de que o Corinthians está avançando as negociações para ter Roger Guedes. O mesmo Roger Guedes que foi revelado no Criciúma, passou pelo Palmeiras, foi para o Atlético Mineiro, para depois ir para o futebol chinês. E há uma certa especulação de que o Roger Guedes tem desejo de ir para o Corinthians, pelo fato de que o futebol chinês literalmente está paralisado, assim como o Roger Guedes e assim como o Renato Augusto, eles estão sem jogar já faz um bom tempo, principalmente o Renato Augusto, que já está uns 6 meses sem receber salário. Olha isso, o cara joga no futebol chinês e dá um tempão sem receber salário. Mas vamos esperar que nessa semana seja anunciada a contratação do Renato Augusto, porque só falta isso, né? Literalmente só falta dar o anúncio de que do Corinthians, e também só falta aquela famosa notícia do Corinthians se acerta com o Roger Guedes e só espera pelo anúncio. Aí chegamos no sábado, 7 da noite, de um frio do caramba em São Paulo, na Neoquímica Arena. Corinthians brilhando fora dos campos, só que dentro do campo é uma lástima. O que eu posso analisar o Corinthians é o seguinte: o Corinthians é um Corinthians estilo... é uma moeda com duas faces. É um time que joga bem no primeiro tempo, só que o segundo tempo é um Corinthians péssimo, é um Corinthians muito abaixo do que a gente esperava de ver no segundo tempo, né? É aquilo, se jogou bem o primeiro tempo, a gente pensa, vai continuar no ritmo no segundo tempo, mas não. É de um jeito de um, mas do outro é uma lástima. Aí, no primeiro tempo, que teve poucas chances, o Corinthians até fez um gol com Gustavo Mosquito, que até se emocionou pelo fato de ter perdido o pai e o avô dele pela Covid-19. Não se esqueça que a gente já tá saindo dessa, galera, é só vocês assinarem. E depois de um mês da perca dos seus parentes, o Mosquito fez um belo
Augusto joga no Hulk que ele segura a bola lá na frente. Gente, disputar a força com o Hulk pra ganhar o resultado aí é descomunal, meu galera. Pelo amor de Deus. Continua aí, Luiz, porque se joga a bola no Hulk para o Atlético ganhar, é um ponto positivo para eles, porque pro adversário é só chamar um outro Hulk de algum outro lugar aí para roubar a bola dele, hein? Porque no final da partida só houve isso. Joga a bola no Hulk e prende na bandeirinha. Mas ficou uns 3 minutos sem tirar a bola do pé do cara. Não, eu queria justamente comentar com você, já que você apresentou os reforços, eu queria comentar com você sobre justamente essa crítica que você fez ao elenco misturado aos reforços. Com a chegada do Juliano, jogador renomado, e a possível vinda de que parece que está quase tudo certo do Renato Augusto com o Corinthians, pelo menos são as notícias do momento, né? Por hora, até que está sendo gravado esse podcast, essas são as notícias. Eu queria saber com você o que dá para esperar do Corinthians com esses jogadores. E talvez, vamos considerar num cenário perfeito que até o Roger Guedes vem. Ou num cenário mais realista em que só tenha, entre aspas, Renato Augusto e Juliano. O quanto esse time do Corinthians melhora. Ou se é que melhora, vamos colocar assim. Bom, com as contratações, com as possíveis contratações de Renato Augusto e Roger Guedes, e já com a chegada do Juliano ao Corinthians, os três, eles chegam para ser titular. Todos eles chegam para ser titulares. Porque o Renato Augusto todo mundo já conhece. Ele já jogou no Corinthians na primeira passagem. Ele marcou 15 gols em mais ou menos 123 jogos. E já o Roger Guedes, ele teve uma boa passagem pelo Palmeiras e pelo Atlético Mineiro por ter feito inúmeros jogos, só que sempre fazendo seus golzinhos. Assim como o Juliano. O Juliano todo mundo já conhece porque o Juliano já tem experiência, ele já está com 31 anos nas costas. O cara teve uma passagem brilhante pelo Internacional, onde ele foi protagonista da conquista do bicampeonato do Inter, lá em 2010, fazendo gol na final, inclusive. E ainda por cima aí teve até uma passagem com muito menos. Não teve muito brilho lá no Grêmio, uma passagem que não teve muito brilho lá no Grêmio, em meados de 2014 para 2016, por aí, onde o Juliano até conduziu o Grêmio para uma semifinal de Copa do Brasil e também no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de 2015. Mas ele é um cara bom, ele faz gols, ele é um cara que faz essa articulação de jogar, de trazer a bola da defesa para o ataque com mais rapidez. E é um cara que tem muita presença de área e uma ótima qualidade de passe. Assim como o Roger Guedes chega para ser sombra do Matheus Vital, que ultimamente está apagadíssimo. É um jogador. O Matheus Vital é um ótimo jogador, só que depois que o Silvinho chegou, depois que, inclusive, o Matheus Vital depois que ele fez a cirurgia no joelho, como é que eu posso dizer? Ele não voltou a marcar gols depois disso. Já o Renato Augusto esquece, ele chega para ser titular e pode chegar na escalação atual do Corinthians. Ele tem o meio de campo com o Mosquito, com o Matheus Vital, o Vitinho e o João na frente. Ele chega para ficar na posição do Vitinho, que é no meio de campo atrás do centroavante. A não ser que o Silvinho escolha em fazer que o Renato Augusto jogue como segundo volante, assim como ele fez na primeira passagem. Então, Vini, pra gente fechar falando do Corinthians, o próximo jogo, na verdade, não é nem próximos, é próximo jogo do Corinthians, realmente vai ser contra o Cuiabá, segunda-feira, às 8 horas da noite. Cuiabá é um dos times que está na parte de baixo da tabela. É uma ótima chance pro Corinthians tentar uma vitória, né? Mas e aí? Com o que dá para esperar com esse atual elenco, sabendo que ainda não vai. Talvez o que só utilize seja o Juliano mesmo. E talvez ainda. Bom, o Corinthians jogar contra o Cuiabá fora de casa é uma ótima chance também de conquistar mais uma vitória. Porque depois desse confronto contra o Cuiabá, não serão sequências fáceis para o Corinthians. Porque depois tem o Flamengo, depois tem o Clássico
Então, bora fechar aqui e falar do atual líder do brasileiro, que é o Palmeiras. Então, Vitor, bora lá. Tem a ver com o tempo de trabalho, mas a equipe técnica é a mesma que ganhou a Copa e a Libertadores, a mesma que perdeu a Supercopa e a Recopa e que ficou fora do CRB. As pessoas têm que perceber que o futebol é isto, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, mas isto é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um trabalho de organização que o clube tem, é fruto de um trabalho de organização que tem a equipe técnica e é muito fruto e sobretudo fruto da vontade que os nossos jogadores têm em ter esta cultura de vitória, em ter esta ambição, em ter esta crença, essa disciplina, este rigor que demonstraram hoje aqui no campo. Portanto, é fruto de muito trabalho, de muita exigência e isso depois reflete-se no desempenho dentro de campo. E agora, você já escutou o áudio aqui do Abel Ferreira e vou comentar aqui com o Vitor, vou chamar aqui o Vitor, que ele vai falar como foi a semana palmeirense. De um retrospecto bem positivo, se é que posso dizer assim. Então, Vitor, o que dá para falar do Palmeiras nessa última semana? Dois grandes resultados, na Libertadores e no Brasileirão. Começando com a Libertadores, foi 1-0 Palmeiras, sobre a Universidade do Chile. Fazer meu resuminho habitual, foi uma partida complicada, mas o Palmeiras conseguiu sair em vantagem. No primeiro tempo, sem emoções e criatividade, o Palmeiras ficou só na marcação, sendo que o Everton foi o melhor jogador da partida, consequentemente por ter evitado alguns lances do adversário. O gol do Palmeiras saiu no pênalti convertido por Rafael Veiga, aos 42 minutos, e no final a Universidade quase empatou, mas o Zé Rafael só foi em cima da linha. No segundo tempo, o Palmeiras teve uma chance com Gustavo Scarpa em chute rasteiro, mas ficou fechado na marcação em busca do contra-ataque que não aconteceu direito. A Universidade não conseguiu se impor, pois a marcação do Palmeiras estava sendo eficiente. E no final das contas o placar não se alterou. Resumindo, foi uma partida fraca, tecnicamente, bem cara de Libertadores, mas que foi uma ótima vantagem, um ótimo placar para o Palmeiras visando o jogo de hoje. Agora, rapidinha, a partida, a última, que foi contra o Atlético Goianiense. 3-0. No primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor, dominou o rival, teve mais posse de bola, várias oportunidades, mas a conclusão esteve longe do ideal. Marcou a reestreia do Dudu e ele quase protagonizou o primeiro lance do jogo, quase marcou. Fernando Miguel defendeu, o Atlético Goianiense teve dificuldades com a marcação forte e não assustou muito. No segundo tempo, o Palmeiras chegou ao gol contra de Éder na disputa com o William, em cruzamento do Wesley. Os donos da casa tentaram chegar ao empate em cobrança de falta de Arthur Gomes, sem sucesso. Quem fez os gols da vez foi o Palmeiras com Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Resumindo, mais uma exibição brilhante do time e lidera com justiça o campeonato. E o Atlético ainda se mantém lá em cima, mas precisa ficar de olho nos adversários que estão chegando. E tem que ficar de olho que pode perder uma peça importante. O Vinha, o clube lá da Itália, o Roma, está de olho no Vinha para contratar ele. Então, é isso que eu também queria até comentar depois. Mas, Vitor, eu queria saber com você também se o Palmeiras se consolida como grande candidato ao título brasileiro. Tudo bem, tem o Flamengo que está se reestruturando, fez um 5-0 acachapante contra o Bahia. Só que o Palmeiras, até na entrevista coletiva, depois que a gente até colocou, para quem de repente não colocou esse tópico e quiser escutar, você pode até procurar depois. O Palmeiras, ele na entrevista foi lembrado que o Abel Ferreira está na sua melhor sequência de vitórias no comando do Palmeiras. E também tem a volta do Dudu. Então, Palmeiras com todo esse retrospecto, já na liderança, embalando uma melhor sequência, com o retorno de um grande jogador,
dá para dizer que talvez seja o principal, talvez até acima do Flamengo? O que você acha? Eu concordo, Luiz. O Palmeiras está parecendo aquele de 2018, que mantém um padrão de jogo e mesmo que ele faça algumas substituições no meio do jogo, nada muda. Continua a mesma pegada, mesmo padrão. E vai ser muito importante essa sequência de vitórias para o Palmeiras, que dá a liberdade dele pensar em outras competições, sendo que nessa ele está fazendo uma grande folga em questão de pontuação. E também pelo bom futebol jogado. Isso que temos que salientar. Então eu acredito que o Palmeiras ele começou melhor o campeonato em relação ao Atlético Mineiro e o Flamengo. Então eu acredito que o Palmeiras sai mais em vantagem em disputar o título. Então, por mais que se fale muito do brasileiro, a grande expectativa de título para a parte do torcedor é a Libertadores, né? Então eu queria comentar com você um pouco disso, Vitor, que o Palmeiras vai enfrentar agora o jogo de volta em casa contra a Laú, a Universidade do Chile, que você até comentou que foi um jogo difícil, que o Palmeiras saiu com um resultado. Muita gente acredita que foi até um pênalti cavado, que não foi pênalti, mas isso é uma discussão para uma outra banca, é um outro tema. E eu queria saber com você a expectativa do Palmeiras e o que você espera de resultado para esse jogo, que pode classificar o Palmeiras para as quartas de final da Libertadores da América. Vai ser mais um jogo complicado, de pegada, e o Palmeiras joga em vantagem. Vendo assim em termos de número, é pequeno, 1-0. Mas é importante, porque o Palmeiras ainda vai jogar em casa, tudo. Com que vem atuando nos últimos jogos, não deve ter problemas em se classificar. Só se acontecer alguma tragédia. Mas eu acredito que a classificação está encaminhada. Então, agora pra gente fechar, vamos falar agora do Fluminense, com o Palmeiras contra o Fluminense, que é o próximo jogo, que joga sábado às 7 horas da noite. E um confronto que é complicado porque o Fluminense também vem fazendo um campeonato razoavelmente interessante. Então, apesar de ter perdido contra o Grêmio também, né? Mas, Vitor, dá para esperar mais uma vitória, mais um triunfo palmeirense contra esse time bom do Fluminense? Vai ser uma partida bem sofrida. São duas equipes que vêm jogando muito bem. Palmeiras consistente e o Fluminense bem diferente nos últimos anos. Esse é o Fluminense que está entrando em algumas partidas como favorito e tem dado bastante trabalho. Tem feito uma ótima campanha na Libertadores. O Fluminense, ninguém esperava, eu admito, por mim mesmo, nem esperava que o Fluminense ia fazer uma bela campanha na Libertadores e no Brasileiro. Então eu acredito que vai ser uma partida bem disputada. Se o Palmeiras conseguir o triunfo, vai ser bem sofrido. Então, agora a gente fecha aqui a parte do Palmeiras, nesse resuminho rapidinho para você. E aí agora o Vini vem comigo e a gente fala do Santos, como é que foi a Semana Santista e a expectativa para a semana. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o jogo, de fato, deve ter sido agradável para quem gosta de futebol. Só que, tecnicamente, a gente no primeiro tempo entrou num ritmo desacelerado e um pouco parecido com aquilo que aconteceu contra o Independente. No segundo tempo, a gente teve uma postura mais agressiva, com mais dinâmica e com mais interesse em vencer o jogo. Então, no primeiro tempo, a gente poderia ter feito um primeiro tempo melhor, né, do que aquilo que a gente fez. Preparação para o Independente, a gente agora tem que descansar o time. A gente tem uma viagem aí meio difícil, por causa da logística de tudo, do Santos, o jogo subir de Santos para São Paulo, o voo que foi conseguido, o voo mais cedo, mas a gente vai se preparar, procurar descansar os jogadores da melhor maneira possível para recuperá-los e treinar aquilo que der para treinar para enfrentar esse jogo tão importante para nós aí na quinta-feira. Então, a gente já escutou aqui o áudio do Fernando Diniz a respeito do último jogo do empate do Santos contra o Bragantino. Vini, o que você pode dizer dessa Semana Santista com resultados e com o que você quiser colocar de melhor? Que Semana Santista, pelo menos nesse podcast eu não estou comentando mais uma derrota do Santos. Ainda bem, bom. O que você tem nessa vossa Semana de Gadaria do Santos? É o seguinte, notícias boas é o seguinte, o Raniel voltou a ser relacionado, graças a Deus. E outra coisa,
o Independiente na Vila Belmiro na Sul-Americana. Foi um primeiro tempo chato de se ver, chato. Ainda bem que eu não tava vendo o primeiro tempo porque eu não tenho um canal de assinatura aí que eu não posso falar aí. Mas, como você deve ter visto na transmissão do Bem Acréscimo, eu tava acompanhando o jogo com vocês, mas o jogo tava chato. Tava tão chato que eu comentei pouco na live. Mas vamos ver se nessa live que a gente vai fazer na Argentina, vamos ver se a gente pode falar mais do que nesse primeiro jogo. Mas o que ficou de melhor foi pro segundo tempo, quando Caio Jorge fez o gol do Santos. O Caio Jorge que estava sendo cobrado, se fica, não fica, vaza, não vaza do Santos. Ficou um tempão fora para rever suas negociações aí, mas o cara fez o golzinho do Santos que garantiu a vantagem do Santos na Sul-Americana. Próximo jogo será na quinta-feira com transmissão do Vem Acréscimo. E será bem no horário do jogo, que é 7h15, mas a gente vai abrir a transmissão por volta de 7 horas e 5 da noite, né? Pra gente conversar um pouquinho pro público chegar, para depois a gente falar desses Independiente e Santos, já que o jogo será na Argentina. E antes desse jogo da Argentina, tem o Campeonato Brasileiro. Eita, o Santos é aquele famoso time que você não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que alguma coisa vai dar errado. E deu, né? O Santos só joga um tempo e sofre com os erros contra o Bragantino. Meu Deus do céu. Ai. É um jogo onde o Santos vai ter que comemorar e muito esse empate. Porque olha o que eu assisti nesse jogo. Meu Deus do céu. Nem deu 5 minutos de jogo e o Santos já estava perdendo o jogo. Ou seja, se o Santos chegar no estádio, já vai chegar com derrota. Já vai chegar com 1x0 no placar, 2x0. Porque é inacreditável. Mal deu passou a tanga aí e já tá tomando gol. Tomou gol logo de quem? Alejandro. Pois é, 1x0 do Bragantino com gol do Alejandro. Aí o primeiro tempo de um time muito apagado do Santos para um segundo tempo mais primoroso do Santos, onde o Santos conseguiu empate com Cachau, Marcos Guilherme no rebote do goleiro Cleiton. Só que no que a gente estava vendo que o jogo estava tranquilo, mas um empate normal, né? Já que com o Santos isso já tá normal. E se empatar já tá normal. Imagina se perder, ganhar, imagina, né? Mas aí o Bragantino, por volta de 30 minutos do segundo tempo, pulou na frente de novo com o Ítalo. Mas, meu irmão, o quão ruim é esse Pará, meu amigo? O quão ruim esse bicho é, meu Deus do céu. Fazer o quê? Segue o fluxo. Aí, o que os santistas esperavam em mais uma derrota para se lamentar? Marcos Leonardo, mais um menino da Vila, falou, só que não. No apagar das luzes, ele fez o gol de empate para delírio da nação santista e também do Fernando Diniz. Então, Luiz, o Santos até que não preocupa mais na Sul-Americana porque é time argentino, é um time onde você sabe que vai ser um 15 contra 11, mas fazer o quê? Numa vantagem como essa, tem que se preocupar mais com esse jogo da volta da Sul-Americana do que com o Brasileirão. Não, eu queria comentar com você a respeito do próprio Pará, que você comentou, do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan pode até jogar mais, porque agora há uma sombra real no banco, que é o Moraes. Tanto que o Felipe Jonathan só está voltando porque o Moraes se machucou mesmo. Mas o comentário santista, até o Felipe Neto postou no seu Twitter, a respeito do Pará, como o Pará é titular da lateral do Santos. Eu queria comentar com você porque talvez o Fernando Diniz escale tanto o jogador que está em uma fase, sendo que até o Vitor pode até comentar um pouquinho, já que ele cobre o São Paulo, e o Fernando Diniz também tinha um pouco dessa teimosia. Falaram que no São Paulo era o Daniel Alves de meio campo, né? Era uma das críticas que se fazia a ele. E agora parece que no Santos é o Pará de lateral direito. E aí o que o Diniz pode pensar para colocar o Pará nessa posição,
e não colocar outro jogador, como por exemplo é o Maddison, que é o substituto imediato dele? Aí, nesse caso, o Santos teria que ir pro mercado buscar um reserva pro Pará ou um lateral direito que chega com status de titular. A fase do Pará já não é das boas. Aí a torcida fica botando crítica, fica pilhando, aí fica difícil. O que eu mais me surpreendi foi que você falou que o Felipe Neto havia comentado no Twitter sobre a fase do Pará. Meu Deus do céu, quem diria um botafoguense falando do Santos, que nunca caiu. Inacreditável, hein? Não, e é esse ponto mesmo, né? Esse é o ponto mais bizarro. Mas agora eu queria comentar com você sobre esse jogo de volta da Sula Miranda que você comenta. O Santos teve toda aquela situação da punição, né? Que ia ser punido pela situação do Caio Jorge, e não podia, o Independente ameaçou entrar na Conmebol, só que o Santos já falou que é regularizado e não vai entrar mesmo. O Independente aparentemente não vai fazer nada. Ele provocou o Santos nas redes sociais. Então você acha que esse jogo de volta tem tudo para ser pegado na Argentina? Aquele jogo bem tenso mesmo, bem emocionante? Tem tudo pra ser um jogo pegado, emocionante. Como eu já disse, vou falar de novo. O Vem Acréscimo vai estar transmitindo esse jogo pelo YouTube, apenas pelo YouTube, a partir das 19 horas, né? Na quinta-feira, Independente de Santos. Eu com certeza vou estar lá, né? Porque eu sou setorista do Santos, né? Vou ter que cobrir essa bagunça toda aí. Mas eu prevejo que será um jogo muito pegado. Será um jogo bem claro, bem típico de Brasil e Argentina. Se a Argentina já se deu bem, levando a Copa América do Brasil, imagina no Santos Independiente lá no estádio de Avejaneda. Nem sei se será mesmo no estádio de Avejaneda, porque eu não sei qual é que tá a situação de Covid por lá, porque eu ouvi dizer que os caras, ao invés de mandar os jogos em Avejaneda, mandarem em alguma outra cidade por aí, como Rosário, Córdoba, por aí. Mas tem tudo para ser pegado mesmo. É o Rei de Copas contra o famoso Rei dos Mares, digamos assim. Fala aí, Vitão. O Santos é dependente do Marinho. O outro adversário é o Independiente. Faz sentido, porque o Independiente de Comembol, eu acho. É o Independiente de Juiz, Independiente de VAR, Independiente de tudo. Depois dessa piada infame do Vitor, é a piada infame da gravação. A gente sempre tem uma em todo o programa. Depois você escute sempre para que você possa pegar esse momento. E toda a gravação tem uma piadinha infame, é maravilhosa. Não, e realmente é mesmo. Falaram que até na Argentina, pelo jeito, pode até volta de público. E talvez até para o jogo do Santos. E a gente vai comentar posteriormente até para o jogo do São Paulo também. A gente precisa ver se vai ter público novamente. Mas, para fechar aqui do Santos, vamos falar dos próximos jogos. A gente já falou do Independente, que vai ser quarta-feira, 7h15. Agora a gente vai falar do Atlético de Goiás, Atlético Goianiense, que vai ser domingo às 6h15 pelo Brasileiro. Então, Vini, passando o jogo do Independente, o que dá para esperar desse jogo do fim de semana do Santos pelo Brasileiro? Um ponto positivo pro Santos contra o Atlético Goianiense que é assim, o Santos vai jogar em casa. Contra o Atlético Goianiense, que tá surpreendendo vários clubes por ter ganhado do Corinthians de São Paulo. Não deu trabalho pro Palmeiras porque perdeu, né, nesse fim de semana. Mas o Atlético Goianiense é um time encardido, aquele famoso time do barroquismo que tá surgindo no Renascimento, né? O Atlético Goianiense, também conhecido como Dragão, comandado pelo Eduardo Barroca. Eu já falei do Palmeiras. Você já falou? Meu Deus! Cadê o Pascoal? O Vitor já esclareceu a derrota do Atlético Goianiense contra o Palmeiras, então o Santos fará o seguinte: vai jogar contra o Atlético Goianiense e vai fazer a sua parte como sempre, a não ser que alguns dos jogadores estejam cansados com essa partida, porque contra o Independiente será uns 90 minutos de mais concentração do que de bola rolando, porque, como eu já disse, contra o Independiente
Então, com esse comentário agora, a gente fecha aqui a parte do Santos. E agora o Vitor vem comigo que a gente vai falar para fechar do São Paulo. É diferente, como você falou, de Cuiabá e Chapecoense. Cuiabá e Chapecoense merecíamos de ganhar tranquilamente. Después decisiones arbitrales no permitieron caso Chapecoense, pero no quiero entrar en esa situación porque no gusta particularmente entrar a hablar de árbitros. Hoy fue un juego muy equilibrado, onde o time quería ser protagonista y jugar en el campo rival. Tal vez faltó un poco de qualidad para determinadas acciones. O jogo termina com uma bola parada. Então, Vitor, vamos falar aqui do último time, vamos falar do São Paulo. Já passou a entrevista coletiva do Crespo, que ele comentou a respeito da derrota do São Paulo contra o Fortaleza, fora de casa. Então, Vitor, antes de a gente entrar nos assuntos, discutir melhor, como é que foi a semana tricolor e o que você pode trazer pra gente? Começou decisiva, mas não foi muito bom o resultado e terminou péssimo com essa derrota do Fortaleza. São Paulo 1-1 com o Racing, começando pela Libertadores, um tropeço do São Paulo, e o Racing não jogava um mês, estava de férias. Olha só. No primeiro tempo foi um jogo em que o Racing teve o maior domínio, tendo em vista que ficaram mais de um mês sem jogar. E o São Paulo com uma escalação diferente, com Benítez e Reinaldo no banco. A justificativa era para deixar o meio de campo mais leve e preenchendo o meio. Porém, com maior domínio, o goleiro do Racing estava inseguro na partida. Em uma ação do São Paulo, o Wellington cruzou e o goleirão deixou a bola escapar e Vitor Bueno, sem pai, sem mãe, entrou com a bola com tudo no gol. E ele entrou no lugar do Éder, lesionado. Olha só como é predestinado. Não teve trabalho de colocar a bola nas redes. Como diz a frase, depois disso, felicidade de pobre dura pouco. Logo após, Diego Costa falhou na marcação e Copete, não aquele ex-Santos, Copete fez um bonito gol, empatou na partida já nos acréscimos da primeira etapa. No segundo tempo, o São Paulo se soltou mais, fez mais pressão. Porém, contudo, entretanto, foi insuficiente. Errava muitos passes, faltas desnecessárias e a arbitragem. Eu não costumo falar sobre opinião própria, mas certas decisões foram precipitadas para ambos os lados, como a entrada do Benítez no zagueiro adversário, que deixou um arranhão na perna, foi bem feio, e uma solada que deram na Arboleda. Eu disse esses dois lances capitais, porque o juiz nesses dois lances deixou o jogo seguir. Enfim, quanto mais o tempo passava, mais aumentava o nervosismo e o Racing perigoso enquanto chegava ao ataque, mas nada que alterasse o placar. Resumindo, Palmeiras, São Paulo perdeu a chance de ganhar a partida. Eu nem comentei aquele gol perdido do Vitor Bueno na arrancada do Wellington, porque se o São Paulino ouvir isso, não vai ouvir mais podcast. O São Paulo perdeu a chance de ganhar a partida, agora precisa ganhar de 1-0 ou empates com mais de um gol para se classificar na Libertadores. 2-2, 3-3, e assim por diante. Então... Agora o jogo de sábado à noite, os embalos de sábado à noite. E embalos de sábado à noite não foi, porque a partida foi 5 horas da tarde. Foi uma partida parecida com a do Racing. No primeiro tempo foi uma partida irregular, em que o São Paulo controlou as ações, fazendo pressão, fazendo algumas jogadas interessantes e aproveitando do erro do Fortaleza. Só que nenhuma delas o São Paulo conseguiu converter. O Rodrigo Nestor, um chute de fora da área, e Igor Gomes a mesma coisa. O Fortaleza, por um lado, não conseguia jogar direito
e só chegava em algumas situações com Robson, lei do ex, em São Paulo, principalmente, mas sem perigo. No segundo tempo, com mudanças, o São Paulo foi dominado pelo Fortaleza, que levava mais o perigo nas bolas aéreas. Tanto que aos 29 minutos da segunda etapa, mais uma falha defensiva da defesa custou pontos ao São Paulo. E o Robson subiu livre e abriu o placar. Depois disso, o São Paulo tentava jogar o empate, mas não conseguia. E o Fortaleza esteve perto do segundo gol com uma bola no travessão de Igor Torres. Antes disso, teve um pênalti, mas o árbitro anulou, vendo no VAR, e fim da partida. Resumindo, mais uma partida ruim de São Paulo, dominado, e falhando novamente na bola aérea. Agora é decisão na Argentina. Foi um péssimo teste antes dessa partida da Argentina, e o São Paulino deve estar assim: olá Deus, sou eu de novo. Foi muito boa, gostei dessa finalização do resumo. Mas eu queria falar com você desse primeiro jogo da Libertadores, que é o torneio que o São Paulino tem mais expectativa do São Paulo reconquistar. E realmente foi bem chato assim o jogo, no sentido de resultado, porque o São Paulo no primeiro tempo, acredito que poderia ter feito uns 5 gols, sem brincadeira, e acabou fazendo só um. E agora vai para um jogo complicado agora na Argentina, porque na Argentina, até o próprio Santos, que o Vini comentou, é ruim de conseguir resultado, né? A diferença é que o Santos tem uma pequena vantagem e o São Paulo vai precisar buscar o resultado porque tem o critério do gol fora. E aí, o que dá para esperar desse São Paulo agora precisando buscar um empate fora, precisando buscar o resultado fora de casa, melhor dizendo? Então, Luiz, para aquele São Paulo que mais acredita, vendo o jogo todo, que já foi de terça-feira passada, não quarta, o São Paulo teve alguns bons lances. O São Paulo foi dominado, mas ele conseguia chegar. O problema seria ter feito o gol como foi feito, mas por sorte. Ele não tivesse a chance de chegar. Mas não, o São Paulo teve chances. Ele deu trabalho pro goleiro. Então, vamos comentar aqui o próximo tópico, que é que eu queria falar contigo algo que eu gostaria até de poder entender um pouquinho também, né? Teve muitos protestos depois do jogo contra o Fortaleza. A organizada fazendo protesto contra o presidente do São Paulo, muitas críticas ao Pablo e todas essas coisas e por aí vai. Eu queria entender, Vitor, exatamente o porquê de estar... Tudo bem, pode ser a fase do São Paulo, porque não conseguiu o resultado da Libertadores e perdeu, que foi uma semana negativa. Mas só que eu achei de certo exagero, principalmente por críticas assim, até mesmo de comentaristas, de jornalistas. O que dá para exemplificar essa semana tão ruim de tantas críticas ao São Paulo? Seria basicamente porque estourou a cota de raiva assim nessa última semana? Em relação ao Crespo, ele fez um desabafo mesmo. E antes de eu continuar, Luiz, é que eu travei. Eu fiquei sem internet, aí eu voltei. Deu uma travada aqui, aí depois eu... Ih, o que aconteceu? Aí eu escutei você no computador todo Vini já falando não. da entrevista do Crespo. Tudo bem, se precisar eu repito. Assim, ele foi sincero. Aquela brincadeira que a gente zoa, que é o sincerão. Ele deu uma aula de gestão, assim. Ele foi bem sucinto. E eu não vejo que ele tá errado, não. Porque é aquilo. Os reforços que ele pediu não foram atendidos. Ele queria um zagueiro canhoto, veio meio-campistas, atacantes, ponta direita, e não veio o que ele pedia. E centroavante. Uma das coisas que eu vejo muito nas redes sociais é a questão do centroavante. Que se o São Paulo tivesse um centroavante, eu acho que o São Paulo não estaria na situação que se encontra. Muitos gols aí já terão feito. Mas isso não dá para eu adivinhar, né? Não dá para prever. Mas o São Paulo tá direitinho, só precisa de um centroavante, porque de resto tá indo. Eu concordo nessa entrevista do Crespo, que está reconstruindo o São Paulo assim, do jeito que está sendo, naquele quesito das lesões, que
está pagando a conta agora, né? E pretende contar com Miranda e Rigoni amanhã. Pessoal, estamos gravando numa segunda-feira, então a partida do São Paulo é amanhã já. Então, por isso que eu falei Rigoni e Miranda amanhã na partida. Então a gente pode partir para os próximos jogos. Você já comentou sobre o Racing pela Libertadores, vai ser terça-feira, para amanhã, para a gente que está gravando agora, 9h30 da noite. E aí eu queria comentar com você também a respeito de um outro jogo que também não vai ser fácil, que é contra o Flamengo no domingo às 4 horas. O que dá para esperar desse jogo do São Paulo contra o Flamengo em casa? Assim, Luiz, essa semana pode ser muito boa ou péssima. Depende do resultado de terça-feira. Uma vitória de terça-feira, e aí com o Flamengo aquela zoeira do retrospecto do São Paulo com o Flamengo. O São Paulo sempre sai melhor. Então é isso, vai ser 2 partidas bem difíceis. Vale a classificação e contra o Flamengo vale subidas de posição para que não fique perto da zona de rebaixamento. E é aquilo, é a questão do São Paulo fazer bons jogos contra o Flamengo. Então, 2 partidas complicadas que podem direcionar o futuro do São Paulo. Então, aqui a gente fecha esse podcast, espero que você tenha gostado. Fazendo aquela chamada de novo, se você está escutando a gente pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, veja nossos outros vídeos, a gente faz live, alguns vídeos também, os podcasts a gente solta por aqui também. Ativa o sininho, não perca, assim você não perde nenhum vídeo. Deixa aquele like maroto, comente se gostou e compartilhe com todo mundo se você gostar desse conteúdo também. Se você está escutando a gente pelos agregadores de podcast, nos siga. Assim você não perde nada a respeito de tudo que acontece de melhor aqui no futebol de São Paulo. E acesse o nosso Instagram também. O podcast Vem Acréscimo. A gente posta prognósticos, posta sobre os jogos dos clubes. A gente cobre os clubes. Tem ao vivo os jogos. E a gente posta umas besteiras de vez em quando também. Você vai gostar. E também nós temos um site, que é o vemacréscimo.wordpress.com, que você pode acessar e você pode ver nossas últimas publicações, ver tabelas e uma série de outras coisas que o editor lá cuida. Você vai gostar também. Então, Vitor, Vini, obrigado por ter feito mais esse programa. Foi muito legal, mais esse vídeo, esse podcast aqui. Agradeço você também que nos ouviu. E agora eu quero saber a melhor parte para a reflexão da semana até a nossa live. Vini, qual é a frase para a gente fechar essa maravilha aqui? Muitas vezes eu olho para mim e vejo tanta beleza. Não é possível que ninguém vê. Essa é boa para reforçar o ego, né? Mas, então Vini já pode se despedir aqui. O espaço é seu e a gente fecha por aqui. Bom, galera, vamos encerrando mais um podcast. O Luiz já deu a deixa, né? Se inscreva no canal e tudo. E vamos se despedindo por aqui. Então, sua vez de se despedir do pessoal. Tchau, pessoal. Uma boa semana para todos. Obrigado por estarem ouvindo esse podcast Vem Acréscimo. Bye, bye. Então, gente, até sexta-feira na nossa live que a gente vai fazer. Então, fica acompanhando nossas redes sociais, assim você vai ver onde vai ser. Provavelmente vai ser no Instagram, mas a gente anuncia certinho. E para se despedir daquele jeito, então vamos lá. Então, fui! Tchau, Brasil! E vem acréscimo!